Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula de número 18 do Biblifique. Para quem esqueceu, não lembra ou me acha um estranho aqui, meu nome é Alexandre Klassen, aqui do meu ladinho está o Norberto Klassen. A aula com ele aliás, a aula de hoje é com ele, inclusive, e o tema da aula é justificação. Enquanto ele dá aula, eu continuo aqui comendo minha uvinha. Norberto, fica à vontade, a aula é tua, Deus abençoe, vamos que vamos. Beleza, amém. Muito boa noite a todos, ou olá a todos, seja lá se você está assistindo durante o dia, à tarde. Nosso assunto hoje é por demais importante. Nós queremos entender, ou pelo menos começar a entender o que significa a justificação que foi realizada por Jesus Cristo na sua obra de cruz por nós. Na verdade, estamos iniciando hoje uma nova série, um novo assunto. Nós estamos chamando de nova criação, ou de realidades em Cristo, ou de realidades da nova criação. O nosso ponto de partida para esta aula é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3. E antes de irmos ao texto propriamente dito, gostaria de contextualizar um pouquinho. A carta aos Romanos, ou à igreja que se encontra em Roma, foi escrita por Paulo em Corinto, durante a sua terceira viagem missionária. Nesta viagem ele permaneceu 1 ano e meio, segundo o livro de Atos, na cidade. E, na verdade, escreveu uma carta que é perfeitamente doutrinária. Nós não temos coisas semelhantes nas Escrituras. Todas as demais cartas de Paulo, elas sempre vão de encontro a um determinado assunto, a uma questão de perguntas que surgem, ou uma dificuldade que existe na igreja. Praticamente todas as igrejas a quem ele escreve uma carta, foi ele mesmo quem fundou, com exceção, talvez, da igreja em Filipos, que foi fundada por Epáfras, mas ele esteve presente na fundamentação, na estruturação da própria igreja. Mas Roma não. Roma ainda era um sonho, era um anseio de Paulo viajar para lá. Então essa carta, ela é como se fosse introdutória para a visita que Paulo desejava fazer àquela cidade. E a igreja em Roma, ao que tudo indica, ela era já bastante numerosa comparada a outras, tanto que no capítulo 16, que é o último capítulo da carta, ele menciona 27 pessoas. E eu pessoalmente penso que são líderes da própria igreja, ou pelo menos cooperadores muito próximos. E talvez seja a igreja toda, porque eu penso que seria uma indelicadeza de Paulo ou deixar de mencionar pessoas, né, que fazem parte da igreja, e uma vez que essa carta seria lida publicamente, né, num determinado culto. Então nós podemos pensar que era uma igreja, para a época, bastante numerosa. Podemos considerar aí entre 27 ou, sei lá, 50 pessoas. E o tema central que ele desenvolve, e o que nós percebemos é muito precioso, muito caro para Paulo, é sobre a justiça de Deus. Ele esteve, durante um determinado tempo da sua vida, antes dele começar efetivamente seu ministério, 10 anos afastado, sobre os quais pouco conhecemos, e provavelmente foi o ano de maior turbulência, de maior sofrimento na vida de Paulo. Se nós olharmos para o registro daquilo que ele mesmo faz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, todas as coisas que lhe ocorreram, naufrágios, surras, prisões, etc., etc., isso não cabe nos anos que ele exerceu o ministério. Não há registro disso. Então, provavelmente, parte daquilo aconteceu nos anos da ausência de Paulo nos registros bíblicos. Mas foi um ano também, ou foram anos também, um período de profunda transformação de mente, de profunda radicalização para o inverso daquilo que ele vivia. Pela biografia que a própria Bíblia nos apresenta, Paulo era um judeu e fariseu, ou seja, participante da seita mais ortodoxa, mais radical no que diz respeito à manutenção dos ritos cerimoniais da própria lei, né? E de repente nós encontramos um outro Paulo nas suas cartas, que prega e que menciona justamente o contrário, que leva as pessoas a viver uma liberdade que existe em Cristo Jesus. Isso só pode ser feito, só pode ser executado por Paulo, porque, no nosso entendimento, ele entendeu o que significa a justiça de Deus, ou como Deus operou a justiça
na obra de Jesus Cristo na cruz. Mais uma consideração, mais uma premissa, na verdade. Paulo é um estudioso e profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Então, tudo que ele nos ensina nas suas cartas está baseado, fundamentado na revelação, no entendimento do que o Antigo Testamento produz. Nós não temos... Paulo foi o precursor dos escritos bíblicos do Novo Testamento. Quando Paulo estava preso, já prestes a ser executado, não havia, talvez isso escandalize e seja uma informação até importante, não havia nenhum evangelho ainda que trazia a descrição do ministério de Jesus Cristo escrito. Marcos, por exemplo, que é o primeiro, o proto-Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, foi produzido por volta, ou entre 60 e 64 depois de Cristo. Paulo foi executado em 65, provavelmente. Então, era muito incipiente ainda a produção de escritos bíblicos, especialmente dos evangelhos. Então, as cartas de Paulo, elas são precursoras no que diz respeito ao entendimento da doutrina, ou das principais doutrinas, dos principais ensinamentos bíblicos para o Novo Testamento. E ele é especialista nisso, especialmente a carta aos Romanos. Não é um documento fácil de entender, não é algo simples de entender, mas nós vamos tentar hoje simplificar pelo menos alguns versículos que ele nos deixa aqui. Então, como eu disse, essa carta ela é doutrinária e apresenta um tema central que se expande entre os primeiros 8 capítulos da carta, né, que é a justiça de Deus. No capítulo 1, já no versículo 16, ele diz: eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do evangelho, porque nele se descortina, se desenvolve, se descobre a justiça de Deus. E aí ele apresenta o grande tema. E a seguir, nos versículos seguintes, ele mostra os diversos grupos de pessoas que caracterizam a própria humanidade. A partir do versículo 18, ele descreve, por exemplo, as pessoas que não conhecem de Deus ou não reconhecem a parte de Deus, a função criadora de Deus, não reconhecem que aquilo que é visível foi feito por invisível. Por aquele que é invisível. E aí ele descreve toda a maldade que existe em torno dessas pessoas. No capítulo 2, ele chama a atenção dos gentios, que por motivos óbvios se achavam, gentios já cristãos, que se achavam superiores àqueles que não reconheciam Deus. E ele diz, cuidado, preste atenção, porque todos nós compareceremos no tribunal diante do Senhor Jesus, e ele vai julgar a todos. E nós não somos... Ninguém é melhor do que ninguém. Quem é você para discutir com Deus? E no capítulo 3, que é o objeto do nosso estudo, ele finalmente se dirige aos judeus. Aqueles que, obviamente, por serem detentores de muitos segredos do próprio cristianismo, não é, e da própria lei de Deus, se achavam muito superiores aos demais. Então, nós temos os gentios que não reconhecem Deus, os gentios que conhecem Deus, que se acham superiores àqueles. E os judeus, por serem o povo de Deus, se achavam superiores àqueles. Na cultura daqueles dias, e para o judeu, inclusive Paulo, antes da sua profunda conversão, só havia 2 grupos de pessoas: o povo de Deus, Israel, os judeus, e os outros. Então, todo mundo era o outro, aquele que não reconhecia ou que não conhecia Deus. Então eu quero fazer a leitura aqui a partir do versículo 1 e depois adiante fazer alguns comentários. Olhe só o que diz o texto. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume, traz à luz a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como um homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou ainda condenado como pecador?
E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Que se conclui, e aqui ele começa a falar algumas verdades. Temos nós qualquer vantagem, nós como judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que seja justo, nem judeu, nem grego, nem ninguém. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, e não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urde em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aqui, queridos, ele está colocando todos numa só embalagem. Aqueles do capítulo 1, aqueles do capítulo 2 e especialmente os judeus que se achavam acima de todos. Ora, versículo 19, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso é uma afirmação muito importante para nós entendermos aqui. Muitos questionam, inclusive nos dias de Paulo, questionavam. Bom, se nós temos uma lei e o cumprimento dela não me leva a nada, por que foi dada a lei? E aí que está justamente a incompreensão do povo judeu, quando Deus fez aliança com eles no Sinai, no Monte Sinai, e lhes deu a lei. A lei, ela visava ressaltar a transgressão, fazer com que o povo soubesse que aquilo que eles estavam fazendo era completamente errado e desaprovado diante de Deus, ou seja, Deus não aprovava certas atitudes. Então Deus promulgou um decálogo, os 10 mandamentos, e uma série de mandamentos que circulam ou cercam esse decálogo, justamente para dar ao povo conhecer que práticas eram abomináveis diante de Deus e que eles deviam abandonar essas práticas. E se porventura alguém as praticasse, havia um sistema sacrificial, não é, de substituição do animal pela própria vida do pecador, que resolveria a situação. E aí houve uma incompreensão generalizada, nós vamos ver isso mais para frente, com relação ao verdadeiro sentido da lei. Em razão pela qual a lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aqui vem o texto que nós queremos abordar hoje. 21. Mas agora, sem lei, ou seja, a despeito da lei, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É como se Paulo estivesse personificando a lei como uma pessoa, um personagem, e personificando os profetas. E elas testemunham a respeito da justiça de Deus, independente do cumprimento de determinados ritos cerimoniais para serem justificados diante de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos ou para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Então, assim como não há acepção de pessoas para praticar o mal, não há acepção de pessoas, não há nenhuma distinção, nenhuma preferência para Deus salvar a humanidade. Não importa em que grupo ela está. Não importa se está naquele grupo a partir do capítulo 1, versículo 18, no capítulo 2 ou no capítulo 3. Não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui está meu primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu quero abordar hoje. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí eu fico pensando, e os meus pensamentos vão para esta tal da glória de Deus que ele diz aqui. Em outras versões diz, ou menciona, que todos estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que havia uma glória de Deus que estava sobre o homem,
antes do pecado. Né? E por esta glória nós podemos pensar que é simplesmente a presença de Deus que se comunicava ou que promovia a comunhão. Ou seja, Adão e Eva, no jardim, antes de tudo, eles podiam simplesmente comungar, ter comunhão absoluta com Deus. Vamos entender melhor isto, e eu quero nos levar ao início de tudo, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E diz o seguinte, um texto que nós já lemos várias vezes aqui em outros contextos. Disse Deus, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, etc, etc, etc. O que nos interessa aqui hoje é o imago Dei, imagem e semelhança de Deus. O que isto significa? Né? Se nós olharmos para o significado do hebraico das palavras, nós vamos encontrar aqui uma imagem, ou uma sombra, uma figura representativa. Se olhamos para a semelhança, nós podemos pensar que é simplesmente um modelo, uma forma segundo Deus. Mas pensa comigo que o homem, segundo o relato de Gênesis 2, ele foi feito do próprio barro. E Deus é um ser imaterial. Então o homem, eu e você, não temos a mesma compleição física, a mesma aparência que Deus tem. Nós temos sim uma semelhança que é muito mais espiritual. E isso eu e você precisamos entender aqui. Porque isso tem a ver com a glória que estava sobre o homem. A semelhança aqui, ela se relaciona com o que Deus era e ele colocou para o homem. Deus, por exemplo, é um ser espiritual. E ele permitiu que o homem, antes do pecado, tivesse total e plena comunhão com ele. Gênesis 3, versículos 8 e 9, nos dá a entender que todo dia eles tinham uma reunião no jardim no final da tarde. Sentavam lá para tomar um suco, alguns dizem que chimarrão, outros café, enfim. Tinha um momento de conversa mútua, de comunhão. E perceba que Deus se manifestava livremente e o homem podia suportar, entre aspas, a glória de Deus, porque ele estava revestido desta mesma glória. Não havia diferença, não havia barreiras que impediam qualquer comunhão entre, especialmente, Adão e Deus. A semelhança, ela também pode ser intelectual. Adão, ele tinha exatamente o intelecto, a mente de Deus, a criatividade de Deus, para dar nomes à criação de Deus e para fazer com que, a partir de Adão, toda a humanidade se desenvolvesse e manifestasse a própria glória de Deus na humanidade, ou na Terra, e desenvolvesse um estilo de vida que fosse condizente com aquilo que Deus queria. Eu fico olhando a mídia muitas vezes, né, e filmes que aparecem aqueles trogloditas, os homens das cavernas, né, e demonstram lá, e o cara andando com um tacape, puxando a mulher pelo cabelo, né, vestindo uns trapos de peles, etc. Eu não consigo imaginar aquilo como verdadeiro. Não consigo. O homem, tendo a semelhança intelectual de Deus, ele sabia muito bem lidar com a própria natureza. Sabia fazer as suas próprias roupas, sabia como desenvolver. Foi ele quem criou o fogo porque Deus permitiu. Foi ele quem criou a roda e todas as ferramentas e todos os alimentos que podem ser usados ou não. Enfim, né? Não quero entrar em detalhes aqui. E principalmente um outro aspecto da semelhança, ela é moral. Ou seja, Deus imprimiu no espírito do homem o desejo e o anseio de viver em santidade. De buscar a santidade, de ter a mesma semelhança de relacionamento moral que Deus tinha. Eu estou falando de santidade, mas eu incorporo aqui todas as demais virtudes e todos os atributos de Deus. Então nós temos aqui uma demonstração da semelhança de Deus, né? Espiritual, intelectual e moral no homem. Então quando nós falamos de imago Dei, né, quando falamos de imagem e semelhança de Deus, era essa semelhança que o homem tinha. Veio então a queda. Capítulo 3 nos relata o que aconteceu, a tragédia da humanidade. Não é o mais sagaz de todos os animais selváticos, a serpente, procurou seduzir a mulher com todos os seus atrativos, com tudo que podia, fazendo com que oferecesse o fruto, que não é uma maçã, vocês repararam? Leia o texto aí, você não vai encontrar maçã aí.
algum fruto bem gostoso, formoso à vista. E se entregaram à desobediência. Capítulo 2 diz o seguinte, versículo 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, deu a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É conhecido o texto. Veio a queda, o homem agora se tornou pecador, expulso do jardim, jardim fechado, não tem mais como acessar, não tem mais como consumir da árvore da vida que lhe daria eternidade para viver, não tem mais como conviver em plena comunhão com o próprio Deus. Ou seja, a imagem de Deus, aquilo que Deus havia posto no coração do homem, agora simplesmente desapareceu. Ou seja, o homem se tornou ou começa a viver distante daquilo que poderia viver. Ou seja, a queda, apesar, ou principalmente, ela descaracteriza a imago Dei. Ou seja, o homem se afasta de Deus e não tem mais como conviver com o próprio Deus. Então, essa talvez seja a pior tragédia. E passa, então, a desobediência do homem ser chamado de pecado. Nós podemos definir pecado de diversas formas. A Bíblia ela tem várias definições. Por exemplo, errar o alvo, desacordo com a lei de Deus, corrupção, rebelião contra Deus ou pertencer ao mundo. Como errar o alvo, nós não sabemos muito bem dimensionar qual era o alvo a ser acertado, nós podemos pensar num exemplo bíblico e nos mostra um grupo de pessoas que eram hábeis fundibulários, fundieiros, e que acertavam um fio de cabelo a uma certa distância. Permita-me ler o texto para vocês. Está em Juízes, capítulo 2, Juízes, capítulo 20, versículo 16. O contexto é completamente fora do que nós estamos tratando, mas nos dá a ideia a partir do significado da palavra pecado que a Bíblia nos traz. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então nós podemos, a partir desse texto, pensar o seguinte: a precisão do alvo para fazer a vontade de Deus, o resultado da comunhão com Deus, permitiria ao homem não errar, atirar uma pedra com a funda e acertar ou não errar um fio de cabelo. A partir da desobediência original, do pecado original, o homem passa a errar sempre. Ele não é capaz de acertar o alvo de maneira nenhuma. Não é? A desobediência do homem permite agora, ou fez com que o homem vivesse completamente em desacordo com os princípios da palavra de Deus. E passa a viver como pertencente ao mundo, ou seja, ele é agora um pecador. Se nós voltarmos ao texto de Gênesis, vamos ler no capítulo 5, por exemplo, que é uma revisão daquilo que já estava escrito anteriormente, diz assim, versículo 1, Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Ou seja, aquilo que eu estava demonstrando naquela figura. O imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, ela começa a desaparecer e se afastar de Deus cada vez mais. Aquela semelhança espiritual, intelectual e moral, que era muito próxima, completamente revestida de glória, em completa comunhão com Deus, agora já está muito afastada. E a próxima geração já vem com a semelhança pecaminosa, ou da natureza pecaminosa de Adão, e não mais a imagem e semelhança intelectual, espiritual e moral de Deus. Tragédia, gente. Tragédia, tragédia, tragédia. Isso aqui talvez
nós podemos viver em pandemia, já tivemos guerras, mas este ato de desobediência, eu considero a tragédia da humanidade. Porque agora o homem está no mundo e passa a ser alvo do julgamento e do juízo de Deus. Paulo dá a entender em 1 Coríntios capítulo 15, provavelmente nas próximas aulas a gente vai abordar isso, e o homem nasce com uma dívida diante da justiça de Deus. Eu sou das mais antigas e quando eu estava na Faculdade de Ciências Contábeis, eu tinha um professor de economia e bem na época, eu comecei a faculdade em 77, 78, então eram os anos do milagre brasileiro, né, ou posteriores um pouco. Eu dei o fim neto no Ministério da Fazenda, ele dizia o seguinte: todo brasileiro ele já nasce com uma dívida, na época era de $20 mil. Ou seja, nasceu, já está endividado. Porque a dívida externa brasileira era muito grande e todo ser humano, ou todo brasileiro que nascesse, ele teria de trabalhar durante X anos para ajudar a pagar essa monstruosa dívida externa. Pois bem, todo ser humano hoje nasce sobre a face da terra endividado diante de Deus. E a única maneira de pagar esta dívida é com a própria vida. Porque Gênesis capítulo 2, 17 diz: se você comer da árvore, certamente morrerás. Mas como assim? Por exemplo, a Joy, que está sendo gestada no ventre da Belle e o casal vai ter o filho, vai nascer condenado à morte. Mas aquele bebezinho tão frágil, sim, porque ele nasce com o registro no espírito, no DNA espiritual da natureza pecaminosa que herdou de Adão. Não tem jeito, isso é inerente ao ser humano. E esta é uma realidade que precisa ser concebida. Não tem mensagem da graça, da super hiper graça que resolva esta verdade. O homem nasce condenado à morte, nasce condenado a enfrentar o juízo de Deus, seja de que comportamento tenha. Nós já temos 2 netos e é impressionante perceber que sem os pais ensinarem, eles já têm um comportamento avesso, rebelde aos pais. Ninguém precisa ensiná-los a manipular, não é, a chorar para conseguir o que querem. Daqui a pouco vão mentir, ninguém vai ensinar isso a eles. Isso é inerente ao ser humano, lamentável, lastimável, trágico, caótico, mas é assim. E a grande questão é, então, como resolver isso? Como resolver? Porque cá entre nós, isso é absolutamente injusto. Não é? A Joy, ou os nossos netos, os nossos filhos, seja lá quem for, não tem culpa nenhuma de terem nascido com isso. Como que agora vão ser justiçados, ou seja, alvos da justiça de Deus? Aí entra justamente o nosso tema, e por isso estamos chamando de justificação. Estamos chamando de justificação esta aula aqui. Agora, olhe lá. Todos pecaram, pois carecem da glória de Deus. Falei que a glória de Deus foi destituída do homem. Isso significa que quando ele tinha plena comunhão com Deus, ele estava revestido de uma glória. Conseguia, era-lhe permitido conviver com a própria glória de Deus. A partir do momento que desobedeceu, ele foi destituído dessa glória, como se arrancasse a roupa dele. Tanto é que no capítulo 3, no versículo 29, Gênesis 3, versículo 7, aliás, 3, 7, eles perceberam que estavam nus. De repente, como assim? Agora, de repente, perceberam que estavam nus? Antes não tinham visto? Não, porque estavam revestidos da própria glória de Deus que estava sobre eles. A presença de Deus, a comunhão plena de Deus estava sobre a vida deles. A partir do momento da desobediência, isso foi embora. Paulo faz um relato horrível, né? Aliás, ele faz um relato extraordinário de como será a restauração. Mas hoje nós temos estampado na nossa face um rosto da vergonha do pecado. Nós temos a fraqueza, porque não existe a glória que havia no início. E o pecado produz isso em nós. Nós nem reparamos, porque todos temos a mesma natureza, o mesmo aspecto, a mesma semelhança. Mas Deus consertou isso. Deus consertou isso de uma forma extraordinária. Olha o que Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente por sua graça. E aqui nós precisamos
entender o significado da palavra justificação. E é muito importante nesse contexto. Ela tem, basicamente, a partir da palavra grego de kaios, significa o seguinte: declarar alguém como inocente. É ainda oposto exato de condenar. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não existe ou nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificar é o oposto exato, completo de condenação. É um ato de juiz para obter um veredito. Então, guarde isso aqui. Declarar alguém como inocente. Isso é muito importante para nós entendermos todo o significado, todo o contexto daquilo que nós estamos tratando. Paulo está dizendo o seguinte: a Bíblia declara que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Ou seja, nós recebemos um presente, né? A palavra gratuito ali é como se fosse um presente, vem do substantivo doreia, que é um presente, uma oferta. Deus nos deu uma oferta, um presente, pela sua graça. Ou seja, o seu charis, o seu amor, a sua misericórdia. Não é? Deixa eu abrir um parênteses aqui, para nós entendermos, por exemplo, o que Paulo pensa de graça. Quando ele saúda as igrejas, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, graça para ele não era o bom dia, boa tarde do crente. Eu já vi muita gente se cumprimenta assim: paz do Senhor, graça e paz, como se fosse bom dia. Isso tem um significado muito precioso, muito caro. A graça para Paulo vem do contexto do Antigo Testamento, né? E basicamente é uma soma de 3 palavras do hebraico, né, que se resume em charis, que é a palavra graça no Novo Testamento. Graça, por exemplo, é a misericórdia de Deus que não nos dá o que nós merecemos. Nós acabamos de ver o que nós merecíamos, a morte. Nós nascemos condenados à morte. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nos priva desta morte. Um outro aspecto da misericórdia de Deus é que ela nos concede o que nós não merecíamos. Nós estamos aqui, por exemplo, vivendo num país completamente livre, né, com toda a liberdade para ministrarmos, compartilharmos a palavra de Deus. Eu penso que todos aqui já tiveram pelo menos uma refeição nesse dia, não estão passando fome, estão confortáveis, temos acesso à internet, a todos os equipamentos, ou seja, temos um presente da parte de Deus, vivendo aqui abundantemente na terra, sem merecermos. Não merecíamos isso. E além disso, existe uma palavra no hebraico que é chesed, que é o eterno e constante amor de Deus, que se associa aos termos da aliança que Deus fez sistematicamente com Abraão, com o povo de Deus no deserto, com Davi e na nova aliança que vem em Cristo Jesus. Então, a soma desses 3 conceitos, o eterno e constante, presta atenção, eterno e constante amor de Deus. Deus nos ama inconfundivelmente, da mesma maneira, todos os dias, intensamente. Não existe mais ou menos. Nós é que acessamos mais ou menos esse amor, mas ele é intenso 100% sempre. Deus não nos concede o que nós merecíamos, que era a morte e, consequentemente, o inferno. E Deus nos concede o que não merecíamos. Então, nós temos um conjunto de fatores, né? Deixa eu repetir. Deus nos concede o que não merecíamos, e Deus não nos concede o que merecíamos. E nos sustenta com o seu amor, que é a fortaleza, o fundamento da aliança. Isso Paulo entende como graça, como charis. Então, quando ele saúda as igrejas com graça e paz, ele está pensando nisso. E ele foi beneficiado pela misericórdia de Deus em não ser condenado, recebeu um presente que é o privilégio de anunciar a palavra de Deus, e o amor de Deus está sobre a vida dele. E eu creio que esse é o entendimento que eu e você podemos levar também, né, na próxima vez que saudarmos os nossos adelfos, os nossos irmãos e irmãs em Cristo, com graça e paz, tenhamos isto na mente. Pois bem, esta graça, ela nos concedeu a justificação, ou seja, uma declaração de inocência, independente do número de crimes, de pecados que eu e você cometemos, independente da vida pregressa que tivemos e teremos. Eu e você já fomos inocentados, já fomos julgados por todos os nossos pecados. Nós recebemos uma declaração
do juiz, do supremo juiz, que é o próprio Deus, assinada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que nós estamos inocentes de todos os nossos pecados por toda a eternidade. Aqueles que já um dia tiveram dívidas, passaram cheque sem fundo, sei lá. Eu vou contar uma rápida história aqui para vocês entenderem e o quanto isso é importante e valoroso para mim. Muitos anos atrás, nós usávamos cheque para fazer as nossas compras. E tivemos uma dificuldade financeira, isso foi antes do Alexandre nascer, para vocês terem uma ideia. E o cheque voltou. Pagamos várias e liquidamos com tudo, resolvemos tudo. Mas ficou um cheque para trás e nós não conseguimos resgatar. Eu já tinha pago a dívida, mas não consegui resgatar. E, evidentemente, todos sabem que o Banco Central ele registra todos os cheques ou todos os emissores de cheques sem fundo. E meu nome constava lá, apesar de já ter pago a dívida. O açougue onde nós gastamos o dinheiro, né, ele passou esse cheque adiante, que passou adiante. E todas as empresas nesta cadeia sumiram, desapareceram, quebraram. Alguns anos atrás, então, um advogado, amigo nosso, ele resolveu pegar isso aí pelo chifre, esse boi pelo chifre, e resolveu. Finalmente, eu tive uma declaração de que, de fato, eu não devia nada. Mas mesmo assim, e pude limpar o meu nome no Banco Central, mas mesmo assim, por anos, ainda ficará um registro de que em 1980 e Guaraná com rosca, eu emiti um cheque sem fundo. O registro permanece. Agora, diante de Deus, queridos, isso é muito importante. Esse é um conceito valoroso demais para nós levarmos para a nossa vida cristã. Todos os nossos pecados, eles foram pagos por Jesus Cristo na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E nós temos uma certidão negativa de pecados, se você quer um nome bem moderno. Não existe pecado nenhum registrado em nenhum computador celestial, nenhum servidor, nenhum cadastro, em lugar nenhum, de nenhum pecado que nós cometemos. Todos eles foram riscados, perdoados. Existe uma figura em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que é muito interessante, que Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. E aí eu gosto de usar uma figura, minha esposa também a usa. É como se nós pegássemos aqueles tambores de 200 litros que são usados para guardar diversos produtos aí, e pegasse um flash drive, um pendrive com o registro de todos os pecados, do cadastro pecaminoso de cada um de nós, e enfiássemos nesse tambor e concretássemos esse tambor. Ou seja, não tem nem como achar, com aquele concreto mais resistente que a humanidade pode produzir. Pega esse tambor de 200 quilos e lança na fossa lá das Filipinas. Desce 10,2 quilômetros para a profundeza. Pra você ter uma ideia, a humanidade agora está chegando nessa profundeza. Não tem como buscar, não tem como rever isso, não tem como restituir esse registro. Ele está apagado, não tem backup nos servidores celestiais para um dia ainda resgatar da lixeira ou buscar alguma coisa. Nós fomos inocentados, nós temos uma declaração, uma certidão negativa de que todos os nossos pecados estão perdoados gratuitamente, pela graça de Deus, justificados pela graça de Deus. Inclusive o que nós vamos fazer amanhã já está perdoado. A mentira que alguém quer contar amanhã, o amigo que alguém quer matar amanhã, esse assassinato, esse homicídio, já está perdoado. Haverá consequências jurídicas, civis, com certeza, mas diante de Deus ele já está perdoado. Mas como assim? Como assim? Como assimilar isso? Isso precisa ser obtido pela fé. E aí entra tudo aquilo, todos os exercícios, todas as práticas, todas as ministrações que nós passamos há dias atrás falando aqui. Nós precisamos crer que isso de fato é assim. No meu devocional, já há muitos anos, isso veio de muitos anos, eu crio uma imagem, uma figura, de que no meu momento de oração,
eu estou na sala do trono. Está Deus assentado, ele é Deus. Né? Imagino a descrição que Apocalipse faz do trono de Deus, capítulo 4 tem isso, Êxodo 24 também. É um lugar extraordinário, majestoso. À direita de Deus está Jesus Cristo, que é o meu Salvador. E aí, quando eu adentro na presença de Deus, e eu tenho uma autorização para entrar, que não são os meus méritos, não são os meus gestos, não é o meu bom comportamento, não é porque eu li a Bíblia, não é porque eu fui para o culto. Não, os méritos que me autorizam a entrar ali é o sangue de Jesus Cristo. Aliás, se eu olho para baixo, na minha imaginação santificada, como diz um amigo meu, o caminho que eu estou pisando é de sangue, é sujo, meloso. O sangue de Jesus Cristo, porque ele se arrastou derramando o seu sangue até a presença de Deus para que eu pudesse seguir por esse caminho. E aí, diante desse quadro, o que eu vou dizer? O que eu vou pedir? Se não só agradecer aquilo que Deus fez por mim. O que eu vou falar? E muita gente pensa o seguinte: muito bem, agora que eu estou justificado, agora que eu estou inocente, inclusive do pecado futuro, então eu posso viver à vontade. Se cada pessoa tivesse consciência da importância do que significa a justificação, se cada um tivesse ou conhecesse a importância do valor que foi a obra de Cristo na cruz, não ousaria pecar de novo. E viveria simplesmente, sempre, só para agradar a Deus, agradar aquele que nos salvou, agradar ao Pai, que constantemente derrama o seu amor, que constantemente manifesta a sua bondade, a sua fidelidade. Ou seja, nunca mais faria alguma coisa. Ou transgrediria qualquer princípio da palavra de Deus. Se porventura isso ainda acontecer, ok, João diz que nós temos um advogado na presença de Deus que nos livra, que nos purifica. Ele intercede por nós e nós obtemos o perdão. Então, mesmo as nossas transgressões futuras, elas já foram previamente julgadas, previamente inocentadas, e nós temos uma certidão negativa de pecados, uma declaração de inocência eterna. Isso, no meu entendimento, é a justificação. Nós podemos, tecnicamente, colocar muitas outras coisas aqui, mas, basicamente, esse é o aspecto. Ou seja, não há nenhuma obra, nada do que eu possa fazer, nada do meu bom comportamento, nada de ser bonzinho que seja suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Nem a nossa vida seria suficiente para pagar todos os erros que eu e você cometemos. Bastava, o necessário se fazia para que Jesus Cristo, o homem perfeito, o Filho do próprio Deus, morresse para providenciar isso para nós. Então, essa é uma questão que eu e você precisamos entender. Paulo diz lá que isso é mediante a fé. Romanos capítulo 3 diz que é mediante a fé. E eu quero acrescentar aqui um outro ingrediente. Mediante a fé ou mediante a própria fidelidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi absolutamente fiel em cumprir exatamente aquilo que Deus exigiu ou pediu que ele fizesse. Então, nós somos justificados gratuitamente pela nossa fé em Jesus Cristo, pela graça, por acreditarmos nisso. Nós obtemos isso pelo simples fato de crermos e obtemos isso pela fidelidade do próprio Jesus em executar essa obra extraordinária. Então, eu e você agora vivemos livres, desimpedidos, sem nenhuma obrigação legal, sem nenhum compromisso, sem nenhuma lei a cumprir. Mesmo porque tudo aquilo que eu e você fizermos, de alguma forma, para obter o favor de Deus, para barganhar com Deus, para subornar Deus, eu uso essa palavra forte porque ela está na Bíblia. E se Deus disse que ele não aceita suborno, isso quer dizer que alguém um dia tentou, pelo menos experimentou subornar Deus, e ele não aceita.
tempos atrás eu escutei uma pessoa, um pregador, dizendo, e eu achei muito interessante, ele diz, a minha leitura, a sua leitura bíblica, ela não comove Deus. A minha e a sua falta de leitura bíblica, ela também não decepciona Deus. Não muda. Se eu e você deixamos de orar uma semana, um mês, isso não decepciona Deus. Ele jamais deixará de amar. Se nós orarmos todos os dias, horas a fio, isso também não comove Deus. Ele também não faz aquele ar de surpresa, quanto que ele orou. Nada disso comove Deus. O amor dele é eterno e constante. O que muda é a nossa posição diante de Deus. Se nós orarmos mais ou menos, muda a nossa comunhão com ele. Se lemos mais ou menos a Bíblia, somos nós que somos transformados, não Deus. Ele é imutável. Nele não há sombra de variação. Ele é Deus absolutamente sempre. Jesus, às pessoas que o interpelavam, a multidão que o interpelava, no capítulo 5 de João, ele diz, eu não aceito a glória dos homens. Tudo que o homem tenta fazer para obter algum favor é inútil. E, na verdade, isso é um eco de uma palavra que está em Isaías também, que diz que Deus não compartilha, não divide a sua glória com ninguém. E aí nós ficamos assim, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu e você fazemos com isso? Basicamente, o que esse tema quer nos ensinar é que eu e você não podemos fazer absolutamente coisa alguma para sermos inocentados diante de Deus. Se, por exemplo, alguém comete uma transgressão, comete algum pecado, ai meu Deus, como é que eu vou consertar isso? Se eu lembro de mim mesmo, a minha vida há 30, 40 anos atrás como cristão nominal, eu achava que quando eu fazia uma bobagem eu tinha que ler a Bíblia, vou ler a Bíblia para compensar. Vou no culto para compensar. Ainda davam aquela olhadinha para cima, Deus, eu estou aqui, pode ticar na chamada. Como se isso tivesse algum favor diante de Deus. E não, amados, absolutamente nada. Para obtermos a salvação, para obtermos o perdão de todo e qualquer pecado que eu e você cometemos, nada precisamos fazer, a não ser crer na suficiente obra de Jesus Cristo na cruz e aceitarmos essa justificação eterna dos nossos pecados. E aceitar e crer que Jesus Cristo foi absolutamente fiel. A partir de agora, sim, nós podemos viver, evitar a transgressão da lei, para valorizar aquilo que Jesus Cristo fez e para agradar ao nosso Senhor, para agradar aquele que nos salvou, não é? Para tentar dar a Ele um presente, buscar viver uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus, isso é um assunto que nós trataremos mais para frente, mas não com o propósito de obter algum favor, mas simplesmente de valorizar o favor recebido. Vou repetir o versículo mais uma vez. Justificados, pois, gratuitamente, justificados gratuitamente, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente. Justiça de Deus que se manifesta mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos. Eu e você somos inocentes diante de Deus, justificados diante de Deus. Isso para Paulo era precioso demais. Isso para ele era um resumo, a essência da justiça de Deus que atravessa todos esses capítulos da carta aos Romanos, nesse primeiro aspecto aqui. Então, meus amados, eu ainda tenho outros assuntos aqui, mas vou deixar para as próximas aulas, para nós entendermos isto como uma figura do Antigo Testamento, no sentido da propiciação, que é o assunto que está ali também, e entendermos, na verdade, a partir de agora, tudo aquilo que, de fato, nós somos em Cristo. Por isso, nós somos nova criação, nova criatura, uma novidade em Cristo Jesus. É completamente diferente. E por experiência, isso aqui muda completamente a vida, o estilo de vida de todos nós. Eu fui tremendamente impactado, meu último comentário aqui. Quando eu fui ministrado por essa matéria, meu professor na Escola de Teologia de Realidades de Nova Criação era o pastor Vilmar Siqueira. E ele era cego de nascença. E
A esposa dele, ele morava em São Paulo, ele vinha dar aula aqui em Curitiba. Terça e quarta ele estava aqui, então. Eles viajavam de ônibus e chegavam de madrugada na rodoviária, vinha dar aula terça de manhã, eu cursava de manhã, terça-noite, quarta de manhã e quarta-noite ia embora. E, gente, eu ficava impactado com esse homem. Ele cego de nascença, vivendo uma vida limitadíssima, e ele entendia o que Deus tinha feito por meio de Jesus Cristo na vida dele. Ele dizia, eu não fui chamado para comer dorso de frango, eu vou comer coxa de frango. Esse era o objetivo da vida dele, sair da miséria para poder comer coxa de frango. E por ser cego, por ser limitado, foi um impacto nas nossas vidas, de todos, né? Porque ele trazia suas anotações em braille e ficava lá tateando e tudo aquilo para lembrar do que ele tinha para falar. Eram 3 horas de aula por período. Citava a Bíblia completamente de cor. Um dia ele chegou e diz, ontem à noite eu ainda fui dormir tarde porque eu consertei o registro do banheiro. Gente, pensa que o homem estava lá vazando o registro da descarga do banheiro, ele desmontou, tateou a peça que precisava ser trocada, pediu para a esposa ir na loja comprar, montou de novo o registro, cego. E ele sabia viver essa realidade que havia em Cristo Jesus. Apesar das limitações, ele não se conformava, mas usufruía completamente da misericórdia de Deus em Cristo Jesus e da graça de Deus em Cristo Jesus. Esses termos que nós estamos falando aqui, nós precisaremos complementá-los, mas justiça, justificação, redenção, remissão, propiciação, que estudaremos nas aulas seguintes, elas fazem parte, como eu já disse, do direito romano. Paulo assimilou muito bem esses conceitos e os transferiu para as Escrituras, para a doutrina bíblica da justiça de Deus. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Gostaria de saber se existe alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu olhar o chat aqui. Na época da lei não havia perdão, somente por justificação. O judeu conhecia perdão. Na verdade, o perdão não existia. Existia o que chamava de expiação. Isso é uma história muito interessante. Eu sugiro a leitura dos capítulos 8, 9 e 10 de Hebreus para entender isso. Porque o judeu, o povo de Israel, quando transgredia, ele precisava oferecer um sacrifício de acordo com a lei. E aí tinha toda uma cerimônia para oferecer esse sacrifício, para a oferta pelo pecado. E o sangue daquele animal, ele cobria o pecado, mas não removia. A figura que eu faço no Antigo Testamento é o seguinte, imagine que existe o trono de Deus e existe a minha pessoa. Eu quero me aproximar de Deus, mas as minhas transgressões impedem essa comunhão. Cada pecado que eu cometo, eu estou falando da minha pessoa, essa é uma figura que eu crio. É como se fosse uma pá de entulho de construção, e aquilo vai amontoando. Para eu conversar com Deus, ter comunhão com Deus, para que Ele me perdoe, eu preciso cobrir aquele entulho com sangue. E Deus permitiu, no tempo da lei, que se fizesse isso com sangue de animais. Então, todo o pecado, aquele aquele entulho todo, estava sempre coberto de sangue, o que permitia a conversa. Mas o pecado nunca era removido. Aquele entulho nunca era removido. Paulo explica isso melhor também em Efésios capítulo 2, e também o escritor aos Hebreus em 9 e 10, e nos diz que esses pecados eles foram removidos. Ou seja, a obra de Cristo ela não só cobriu o pecado, como removeu. Então existe agora plena comunhão. Antes era impossível, por exemplo, figurativamente, metaforicamente, abraçar Deus, porque existia essa separação. O pecado, apesar dele coberto com sangue, ainda existia lá. No Novo Testamento, ou na obra de Jesus, não, esse pecado foi removido. Então agora eu posso abraçar Deus. Pandemia ou não, mas eu posso abraçar Deus, dar um beijo nele, enfim, posso ter plena comunhão, posso me lançar nos braços deles. Deus não perdoou Adão e Eva porque teriam que ser justificados. Na verdade, ali nós temos uma figura, ainda que subliminar, de um sacrifício de sangue.
né? Como eles perceberam que eles estavam nus, eles tentaram com folhas de figueira cobrir a sua nudez. Essa folha de figueira é uma figura de toda e qualquer tentativa do homem de agradar a Deus ou de se justificar, de se inocentar diante de Deus. Ou seja, todo e qualquer sistema legalista ou cerimonial que busca agradar a Deus. E Deus diz, não, 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 não vai ser desse jeito. E deu a eles peles de animais, né? Então, supõe-se, não está claro no texto, mas supõe-se que Deus mesmo tratou de derramar um sangue, e aí nas próximas aulas a gente trata disso, derramar o sangue para justificá-los diante de Deus, para que eles não morressem já, né? E simplesmente fossem expulsos. Adão é uma figura da humanidade que ainda tem jeito, que ainda tem um jeito de ser restaurado, de ser justificado pela obra e graça de Deus, não por mérito próprio. Essa é uma lição que nós precisamos levar para a vida. A justificação é dom de Deus, é de graça, é pela graça e é de graça. Não, Deus não aceita nenhuma obra que quer que seja, qualquer que seja, para obter a salvação diante dele. E aí? Acho que a Ana tem uma pergunta. A Ana Paula tem uma pergunta, eu acho. Pois não, Ana. Não é pergunta, gente, é gratidão. Eu sou muito grata a vocês dois por estar me dando essas aulas que eu não entendia. Muito obrigada de todo o meu coração. Jesus continue abençoando vocês para que ele possa falar no coração de vocês e vocês virem contar para nós. Porque cada aula que acaba, o meu coração é outro. Eu sou muito grata, muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Esse assunto é muito simples, é muito básico, mas eu penso que ele precisa ser multiplicado e as pessoas precisam aprender a vivê-lo. Todo mundo sabe, Jesus Cristo é meu Salvador, mas a que medida de salvação? Isso precisa ser entendido. Hoje começamos, né? Justificação é o primeiro tema aí. Vai longe, de novo. É isso, gente. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Nada? Então, beleza. Queridos, Deus abençoe. Boa noite para vocês. Bom Netflix, boa pizza. Ah, não. Hoje é segunda-feira ainda. Ah, que piadinha. Toda segunda essa piadinha. Vou continuar. Deus abençoe, gente. Bom descanso. Bom descanso. Glória a Deus.